Fala, meus queridos, estamos de volta para falar de processos de soldagem. Muita atenção, porque eu quero que você tenha aqui uma visão do que é, como é feita a soldagem. Não preciso que você se atente aos processos de soldagem como um todo, preciso que você tenha ouvido falar para que, eventualmente, alguma questão venha falar sobre isso, a gente está aqui comentando. Então, a nossa intenção não é que você saia um especialista em soldagem, mas que você tenha uma noção geral e entenda os processos de soldagem, tá? Parte mais importante eu vou sempre destacando ao longo das aulas. Bora lá. O que é então a soldagem, né? Nada mais é do que a união localizada, seja de metais ou não metais, por meio da fusão ou não das peças. Aqui a gente vai trazer para estruturas metálicas, estaremos soldando metais através da fusão das peças. Então, é importante não confundirmos soldagem, que é o processo para se conseguir essa união, e solda, que é exatamente a zona de união onde houve solubilização dos metais. Quando a gente olha para essa foto, a gente vê na esquerda um rapaz fazendo uma solda diferente do homem que está à direita, né, ou de quem está à direita ali. Nós estamos vendo aqui um alicate que está grampeando um eletrodo. Então aqui nós temos um eletrodo cinza. Já no outro eu vejo um alicate onde eu tenho um bico saindo aqui, uma chama na ponta. Né? Eu não sei, que eu não consigo identificar qual é o tipo de solda que esse rapaz está usando. O daqui a gente consegue ver que é uma solda com eletrodo revestido, tá? Solda manual com eletrodo revestido. O que acontece? Com essa imagem você já vê que existem diferentes tipos de soldagem, tá? E aí, quais são as vantagens de se utilizar a soldagem? Primeiro, maior economia de tempo e de material, quando a gente consegue industrializar isso daí. Redução do peso da estrutura, a gente não insere aí parafusos, né, que são robustos, pesados, juntamente com porcas. A gente faz aí estruturas, conexões mais leves, redução de peso, união mais estanque, uniões mais resistentes. Obviamente que aqui a gente pode fazer estruturas parafusadas resistentes também, e possíveis de serem usinadas, né? Essa usinagem é contornar, dar conformidade, acabamento superficial, fazer aí um trabalho de refino na superfície da solda. A desvantagem é que eu não consigo ou tenho dificuldade na hora de desmontar as estruturas. Podemos ter tensões e deformações localizadas, posso inclusive ter fenômenos de fadiga na nossa solda. Algumas vão exigir acabamento e a mão de obra precisa ser especializada. Umas barreiras para soldagem a arco elétrico, nós vamos ver que existem soldagens, né, que não necessariamente são a arco elétrico. Eu posso ter, por exemplo, soldagem onde a gente tem um gás que aquece e derrete os metais a serem soldados. Então, quando a gente fala aqui da soldagem a arco elétrico, que é a que nós utilizamos, eu não falo que todas serão assim. Essas são as que nós utilizamos na soldagem de estruturas. Mas eu tenho, por exemplo, soldagem a gás, o acetileno mais o oxigênio tem uma soldagem chamada de oxoacetileno, oxiacetilênica, que é um gás. Nós não utilizamos aqui. Tem a soldagem por pressão, por exemplo, onde duas peças podem ser friccionadas uma contra a outra. Isso faz com que o aquecimento gere fusão, né, desses metais. É um tipo de solda que existe e que também nós não vemos na norma de estruturas metálicas. Assim como soldagem desde o PVC, por exemplo, a gente faz uma solda plástica, química, né, com tubos de PVC. Aqui nós falaremos de soldagem a arco elétrico, que é o que a norma prevê. A posição de soldagem, nós temos aqui uma posição de soldagem mais cômoda, que é a posição plana, onde a peça está na superfície plana, e aí eu posso fazer a soldagem em qualquer uma das direções. A peça está na superfície XZ. Quando nós temos a peça fora do plano XZ, ela está no plano XY, aí eu posso ter uma solda que é no plano XY vertical ou no plano XY horizontal. Então a gente tem plana, vertical, horizontal e a pior e mais difícil delas, que é a solda
sobrecabeça, ou seja, é uma solda que também está no plano XY, mas acima da cabeça do soldador. Então ela deixa de ser plana e vai para a condição de sobrecabeça. É a solda mais difícil a ser feita. Quando a gente fala de solda, existe uma terminologia que nós precisamos aqui entender para que, quando ouvirmos, sabemos daquilo que nós estamos falando. Olha, solda de filete, está aqui, é o triângulozinho que nós vemos numa solda entre duas barras. Solda de entalhe é uma solda e eu faço um entalhe na peça, seja um entalhe parcial, veja que essa peça ela tem um corte, né? E ou um entalhe total. Então a gente tem aqui penetração total e penetração parcial. E tem um tipo de solda que é a solda tampão. Na aula que a gente falar exclusivamente sobre isso, nós vamos conseguir demonstrar esse tipo de solda e a indicação para cada um deles. Agora, nessa terminologia, quando eu falo raiz da solda, é o primeiro passo de solda, é a raiz, é aquela primeira solda que vai para conectar as peças, a mais profunda de todos. Então, esse é o primeiro passe, é a solda de raiz ou solda raiz. Depois a gente tem as camadas, então aqui a gente tem camadas de solda a cada passe de enchimento. Então, cada pintura dessa aqui vai representar um passe de enchimento e todos os passes, camadas. Isso não é tão importante da gente saber. A face da solda é a superfície, né, oposta à raiz. Então, aqui em cima a gente tem a face, embaixo a gente tem solda raiz. Podemos ter aí o reforço, que é aquilo que excede a altura, né, é um excesso de metal a partir da superfície. E a margem, que nada mais é do que o encontro. Margem de solda é o encontro da solda com o metal base, o metal que foi soldado. A norma traz para nós, obviamente, o metal base que é compatível com a solda. Ele deve ser, o metal base deve ser compatível com o metal de solda. E a gente consegue ver aqui os tipos de solda que a norma traz para a gente. A gente vê aqui a soldagem com arco elétrico com eletrodo revestido, a soldagem a arco submerso, a soldagem a arco elétrico com proteção gasosa e a soldagem a arco elétrico com fluxo de núcleo. Veja, 4 tipos de soldagem que a norma traz para a gente. E o que todas elas têm em comum? A solda se dá por arco elétrico. Então não é gás, não é produto químico, não é fricção mecânica ou forjamento, qualquer que seja a forma. O que se processa, o que se dá nas nossas soldas aqui, o que faz o aquecimento dos metais é o arco elétrico, né? Então a gente força, induz um arco elétrico que vai ser formado e aquecer os metais. E aí, esse desenho aqui mostra para a gente essa faísca de fogo. Aqui a gente tem a formação de um arco elétrico, né? Que nada mais é do que o metal base e o metal do eletrodo que vão se juntos formar aquilo que a gente chama de solda, né? Aquele corpo único. O processo basicamente é baixa voltagem, mas uma amperagem muito alta, corrente muito alta. Eu vou ter um eletrodo aterrado, né, uma parte do metal aterrado, e o alicate, né, a outra peça, ela vai vir com a diferença de potencial. Esse vai se formar aí um arco elétrico, uma descarga, bem semelhante a quando as nuvens, por exemplo, está carregada e rompe a constante elétrica do ar e nós temos os raios que caem na Terra. Veja que é uma simulação, né, forçada de um raio, de fechamento ali de arco elétrico que nós temos entre os metais, seja o metal do eletrodo e o metal base, que é o metal da peça a ser soldada. E aí os tipos de solda que a norma traz para a gente. Ela traz o arco elétrico, que é, de longe, o mais utilizado com o eletrodo revestido, né? Então esse é o mais utilizado, principalmente em campo, quando a gente fala de solda de campo, a gente fala de arco elétrico com eletrodo revestido, mas também traz
o arco elétrico com proteção gasosa. Esse aqui com fluxo de núcleo é pouco utilizado, embora a norma cite. E esse arco elétrico submerso, que é mais utilizado em condições industriais, né? Então aqui eu poderia destacar que este último, arco submerso, é mais utilizado na condição industrial. E esse aqui, tanto em oficinas, vou colocar aqui, oficinas, quanto no campo, ele é disparado o mais utilizado de todos, tá? Vamos ver rapidamente aqui como que funciona cada um deles. Como eu disse, o mais utilizado com o eletrodo revestido é o fechamento do arco com o eletrodo. Então a gente tem uma fonte de energia, um alicate que está aqui segurando um eletrodo. Já na fonte eu tenho o aterramento do metal base. Então agora, entre eletrodo e metal base, tem uma diferença de tensão que vai gerar aí esse arco elétrico, que vai derreter. Veja, este calor ele derrete o núcleo do eletrodo, que possui o metal que será unido ao metal base. Então, metal do eletrodo e base, né, metal da chapa, são unidos e formam o metal da solda. Essa solda ela vai ser protegida durante a soldagem pelos gases que vêm do revestimento. Então, a vareta possui a alma, que tem o metal, né, que vai ser depositado, e possui o revestimento, que vai ser queimado e esses gases vão proteger a nossa solda. Depois que a solda está pronta, esse revestimento ele vai para a superfície e vai formar o que a gente chama de escória. Essa escória sólida, ela deve ser removida, né, sempre removida, mas durante a sua deposição, ela protege a solda final e também faz com que o resfriamento seja um pouco mais lento. Esse resfriamento um pouco mais lento dá uma melhor qualidade da solda. Então, basicamente, este é o processo de soldagem mais utilizado que nós temos. Como nós vemos aqui, ele é consumível, ele tem o eletrodo que é consumido. Então, você compra o eletrodo, que é essa varetinha. Veja, esse núcleo aqui é o metal, que vai ali ficar conectado no alicate, e esse cinza claro aqui é o revestimento, que é não metálico e que faz a proteção gasosa ali para que a solda não oxide, não tenha bolhas e tudo mais. Então ela evita o contato com a atmosfera. A escória gerada, ou seja, aquela capa protetora, ela deve ser removida, mas, como eu disse, ela protege a solda e reduz a velocidade de resfriamento. É isso que você precisa basicamente entender. E os tipos de eletrodos? São diversos tipos de eletrodo, mas a norma traz para a gente que os eletrodos que nós utilizaremos terão sempre esta especificação, ou seja, eles serão do tipo E60, E70 ou E80. O que significa 60, 70, 80? A resistência em KSI, né, que seria quilolibra por polegada quadrada. Tá aqui a equivalência em MPa, tá? Então, quando eu falo de um eletrodo E60, ele tem 60 KSI de resistência, 60 quilolibra por polegada quadrada de resistência. Aqui tem toda a nomenclatura de solda, mas você não precisa saber. Isso aqui é só para quem tem a curiosidade. Só preciso que você saiba que esses dois primeiros números aqui dizem respeito à resistência da solda, né? Então, esse eletrodo tem resistência em quilolibra por polegada quadrada, dada por 60, 70 e 80, que é os que existem para nós. Já num outro processo de soldagem, todos são arco elétrico, mas esse agora tem proteção gasosa. Veja que no arco elétrico com o eletrodo revestido, o eletrodo, o revestimento do eletrodo é que queima e gera um gás que protege. Este não, este é o arco elétrico com proteção gasosa, que são as soldas MIG e MAG. Então eu tenho um gás que protege e não um sólido que se tornará gás. Aqui, de fato, eu preciso de um cilindro que contenha o gás de proteção, seja um gás inerte, como hélio, argônio, né? Gás estáveis, nobres,
seja um gás ativo, como CO2, oxigênio ou nitrogênio. Veja que eu preciso de ter um cilindro de gás e eu preciso carregar isso para lá e para cá para soldar. Então, em campo, no local da construção, da execução, ela é inviável, a não ser que se tenha no canteiro de obra um local específico, uma barraca específica para fazer esse tipo de soldagem. Lembre-se que tem que ser ao abrigo do vento, porque o vento pode prejudicar a qualidade da solda também. Então aqui eu tenho um alicate e o eletrodo ele vem de um arame, ele não é revestido, ele só tem a bobina com o metal. Ele vem por dentro do alicate e já cai aqui na poça de fusão. O gás sai também pelo bico para proteger. Então, a solda mais prática, além do eletrodo sair ali dentro, eu já tenho o gás junto. Eu não preciso comprar eletrodo e ir colocando na ponta do alicate. Essas são as soldas MIG-MAG. Agora, essa solda com arco elétrico com fluxo no núcleo, o que muda é que o eletrodo ele é vazado, né? Eu tenho uma carcaça fixa e o eletrodo vem aqui por dentro, ele tem um fluxo no núcleo. A ideia é bem semelhante, mas eu particularmente nunca vi e nunca soube de alguém que trabalha com esse tipo de solda. Mas a norma traz para a gente, é possível de se ouvir falar aí com fluxo de núcleo. A diferença dele é que aqui eu tenho o eletrodo com proteção gasosa, mas aqui o eletrodo vem do arame. Este aqui é um eletrodo que tem fluxo no núcleo. Então aquele arame ele vem por dentro de um núcleo específico. E por último, que a norma traz para a gente, este mais utilizado na indústria, é o eletrodo, a solda, né, a arco submerso, que seria arco elétrico submerso. Né? Nós temos, veja, um ponto para conexão e soldagem aqui, né, um eletrodo aqui, simplesmente para soldar, e a proteção vem em um outro bico que joga esses grânulos aqui que vão sendo depositados sobre a solda. Veja que esses grânulos ali, eles podem se assemelhar ao revestimento do eletrodo revestido lá no caso 1, né? Aquele revestimento que derrete e protege, vira escória. Aqui também eu tenho esse fluxo, e isso aqui depois vai solidificar, protegendo a solda, e vai ser o quê? Escória. Também vai ter que ser eliminado, né, ao final. Mas é um processo industrial, veja a máquina robusta. A gente faz aqui, por exemplo, os grandes tubos de grande diâmetro, que a gente chama aqui de tubo helicoidal com costura. Veja que essa costura soldada aqui podem existir N processos de soldagem. Neste caso aqui, foi a soldagem a arco submerso, né? Esse só aqui vem SAW de Submerged Arc Welding, ou seja, arco submerso. Isso são os tipos de solda que a norma traz. Por último, talvez você tenha curiosidade, e aí pode pesquisar um pouco mais, é a soldagem TIG. A norma não permite a soldagem TIG, ou pelo menos ela não menciona a soldagem TIG, mas a gente utiliza aí, por exemplo, na Petrobras para tubulações, né, para dutos terrestres, a Transpetro, a Petrobras, ela vai utilizar, em muitos casos, essa soldagem TIG, que é uma soldagem onde o eletrodo é fixo, é uma ponta de tungstênio que vai ser responsável por fechar o arco elétrico com o metal base. Só que essa ponta de tungstênio ela não é consumível. Então eu tenho aqui o eletrodo fixo com a ponta de tungstênio, aqui eu tenho metal base e aqui então forma-se o arco elétrico. E esse arco elétrico só vai fornecer o quê? O aquecimento. Eu preciso vir com um arame, então eu pego um arame na outra mão e coloco aqui para ser derretido. É uma solda com gás inerte, né? A soldagem TIG, e a ponta do eletrodo é de tungstênio. Então, essa soldagem é caracterizada por utilizar as duas mãos do operador. Uma mão ele segura o alicate com a ponta de tungstênio e na outra mão ele segura o eletrodo, a vareta, que vai ser consumida. Então, esse aí é extra, isso aqui não está na norma, mas você pode ouvir falar da soldagem TIG também por curiosidade. Os três mais utilizados, a norma prevê 4, mas como eu disse, o eletrodo com fluxo tubular, eu nunca particularmente vi. Então, o que você precisa mais ou menos lembrar? A gente tem arco elétrico com o eletrodo revestido, qual é a característica? O eletrodo ele é consumível, ele vem na ponta de um alicate, e o núcleo metálico
para proteger, para fazer a solda propriamente dita, e o revestimento para proteção. O outro, arco elétrico com proteção gasosa, MIG-MAG. Eu tenho o quê? Um eletrodo pelado, nu, que sai por dentro do alicate, ele não é substituído, assim, não precisa trocar a varetinha, sai por dentro do alicate, e o gás é ativo ou inerte, que protege, então não é mais um revestimento do eletrodo, e sim um gás propriamente dito para proteger. E por último, o arco submerso, onde eu tenho uma ponta que faz a solda, e depois uma outra lança que solta ali, né, uma escória para proteger os grânulos aqui para proteção desse cordão de solda. Esse aqui é um processo mais industrial, né? Exige um controle um pouco maior, seria muito difícil de levar para campo. Esse aqui é possível fazer no campo e esse aqui, obviamente, é o nota 10, que a gente mais vê em campo, por ser mais fácil, barato, prático. Feita a solda, como é que a gente faz o controle de soldagem? É algo muito complicado, é uma ciência que tem, enfim, inúmeras publicações, livros sobre o assunto, mas na nossa prática da construção civil, a maioria das inspeções é uma inspeção visual de solda, ver se a solda foi feita, fazer ali uma medição das dimensões, algo muito mais simples, né? A inspeção de uma estrutura comum é visual. Pode ter um gabarito para conferir, ver ou não algum defeito ou trinca visualmente, mas na indústria a gente tem N formas de controlar. Além da visual, nós temos o líquido penetrante, que é um líquido que vai, quando ele é revelado, ele geralmente rosa, marca ali as fissuras superficiais, ela fica manchadinha, mesmo depois de limpo, você vê que as fissuras superficiais elas são notadas por destaque de cor, né, contraste de cor. Qual que é a desvantagem? Que a gente só vai ver, né, descontinuidade superficial de solda. A partícula magnética também, a gente vai induzir uma corrente elétrica ali para formar um campo magnético e conseguir identificar falhas através de um pó fino, né, que vai ser fixado ali nas peças. Radiografia, assim como a gente faz radiografia de braço, de dente, eu vou radiografar o tubo e ver regiões mais radiopacas, radiolúcidas, né, escuras, claras. Claro que uma ciência vai estudar isso daí e identificar a diferença de espessura em tubo ou em solda, por exemplo. E um sensor ultrassônico que a gente também consegue identificar defeitos ou descontinuidades de solda. É uma ciência que a gente não vai entrar no detalhe, só para que a gente entenda que existem essas formas, existem formas de controle de soldagem. Beleza? Então bora para frente nesse assunto. Essa aula ela foi um pouco mais teórica, mas para nós conseguirmos ali entender quais são os tipos de soldagem, tá? Não é uma questão que cai bastante em concursos de engenharia, arquitetura, por exemplo. Mas claro, se for engenharia mecânica, algo muito mais aprofundado vai ser necessário.